Oi, pessoal, então vamos dar sequência à análise da prova. Agora vamos avaliar a questão discursiva 1 da prova de compreensão e produção de textos da UFPR. Na primeira questão, se a gente já for logo lá para baixo no comando, a gente já vê que está sendo pedido um resumo. E um texto um pouco menor do que a gente estava treinando, né? De 8 a 12 linhas. É importante perceber que o texto a ser resumido também é menor, né? Ele é um número reduzido. Essa proposta, ela trouxe algumas características importantes a serem analisadas lá desde o enunciado. Perceber a contextualização e a situação em que foi produzido o texto que a gente tem que resumir. Então, o enunciado diz que tem um texto, né, leia o texto a seguir, do jornalista francês Thomas Pesquet-Chavantier, a gente acha que é assim que pronuncia, que foi traduzido para o português pelo jornalista Inácio Araújo. Então, a gente já tem duas pessoas envolvidas. Uma que criou um texto original, um jornalista francês, e uma outra pessoa que traduziu para o português esse mesmo texto, que foi publicado, então, no site UOL Cinema. Então, provavelmente é uma seção do portal UOL que vai tratar sobre cinema. E o tema está lá em cima, acerca do personagem Harry Potter, da autora J.K. Rowling. Beleza? Temos aí o título, O Insuportável Harry Potter, e com aquelas mínimas 3 leituras do texto a ser resumido que a gente orientou a vocês, a gente tinha que perceber o seguinte: a gente tem um texto original, traduzido por um outro autor, e aí sim, o início desse texto, esse primeiro parágrafo, apresenta essa contextualização para a gente. Então, o jornalista que traduziu o texto, ele explica, né, que foi publicado por uma revista francesa, um texto, que é uma carta desse jornalista francês, que é o Thomas Pesquet-Chavantier, criticando, então a gente tem a palavra crítica ao personagem da autora J.K. Rowling, e aí perceber que se ele critica o personagem, ele está criticando também a produção, né, o trabalho dessa autora. Então ele explica na próxima frase que ele fez a tradução da carta e ele tentou ser fiel à crítica desse jornalista francês. A gente nota, então, que abrem-se aspas e que ela se fecha ali ao final do texto, onde a gente entende que esse texto é a tradução da opinião, né, do artigo desse jornalista francês. E até é importante perceber que, ao final, a gente tem como assinatura o nome do jornalista francês, o Thomas Pesquet-Chavantier. Certo? Certo. Eu estou bem tranquilo assim, com essa questão, porque o enunciado ele é muito claro. E o enunciado principal, logo depois do título, questão discursiva 1, ele é muito claro, muito objetivo, o aluno ele consegue ali identificar que é uma tradução, o tradutor, quem é, que é o Inácio Araújo, o autor do texto, até o local já de publicação está bem descrito ali, a fonte para o aluno está muito fácil. Então, eu entendo que aqui essa parte, apesar de ter um elemento dificultador, assim, uma situação ali que complique um pouquinho, que é essa questão do tradutor, eu penso que está muito tranquilo para montar esse parágrafo inicial e até mesmo para retomar depois o autor do texto na sequência. Essa retomada, inclusive, ela pode ser feita como o Chavantier, como o jornalista, como o francês, enfim, tem várias formas de você retomar, né, essa autoria, que é bem necessária no gênero textual resumo. Então, perceber o contexto, que é uma parte importante do nosso resumo, que é fazer a referência. E para fazer as referências do texto base, tem que perceber a contextualização e a situação, de que é um texto traduzido por outro autor. E um cuidado com essas retomadas, né? Você está resumindo a opinião de um autor, então você faça referência a esse autor, que no caso é o jornalista francês. Então, cuidado com essa referência, uma referência um pouco mais longa do que o normal, porque a gente está acostumado a citar título, autor, veículo, né, o suporte e data. Nesse caso, não é só isso, porque a gente tem duas pessoas envolvidas num texto que é uma carta, que foi publicado numa revista. Depois, essa tradução também foi publicada no portal UOL. Então, saber explicar isso ao leitor, pensando no leitor, né? Que é sempre esse nosso objetivo. Pensar no leitor, ele vai entender qual é a situação do texto, o resumo que eu estou fazendo.
E aí, então, depois que você situa o leitor nesse ambiente aí diferente, fazer, então, um resumo da crítica do jornalista francês ao personagem Harry Potter. Que aí parece que tem muitas informações, né? Mas no final a ideia da crítica, o alvo da crítica dele é essa personalidade desse personagem protagonista dessa saga, né, do Harry Potter, que ele considera sendo um personagem, até na primeira frase, inodoro, incolor e sem gosto, né? Seria aí o insípido, ou seja, que não tem graça nenhuma. E aí a gente discutindo, a gente chegou a uma ideia assim de que quem conhece a obra do Harry Potter vai entender muito bem essa crítica, né? Vai identificar aí as características que ele dá ao personagem, o que ele representa, mas que corre, né? Conhecendo a obra, a gente corre o risco de às vezes completar algumas informações, né? De interferir, quando a gente não pode, por ser um resumo, neutralidade e imparcialidade total. Quem não conhece a obra, talvez ficaria aí, não ficariam tão claras as críticas, mas não corre o risco também de interferir nas informações. Então a gente fala isso até porque a saga Harry Potter é uma saga considerada antiga, nem tão antiga, mas eu lembro de ser adolescente quando lançou o primeiro livro e posteriormente lançaram os filmes. Então a gente conhece, muitos de nós conhecemos a obra, mas também muitos não conhecem. Tem gente que não tem o menor interesse pelo gênero, né, por ser ficção e a ideia de história de um bruxo, enfim. O que vocês acham, gente? O que vocês acreditam ser importante dessa crítica do jornalista francês ser importante levar para a redação do aluno? O fato dele caracterizar o Harry Potter, né, como alguém sem graça, alguém sem um brilho maior, então todas as qualidades do Harry Potter eles são adquiridas, são herdadas, digamos assim, né, segundo a crítica do autor. Então, essa crítica mais forte, esse apedrejamento ao personagem precisaria estar bem claro no texto, apresentando desde o ponto de partida do texto, os aspectos iniciais ali da qualificação do personagem, até chegar na questão que ele menciona assim, que o maternalismo embutido nesse personagem do Harry Potter. Até ele chegar na tese dele, ele apresenta alguns gatilhos e era essa situação que você precisava ter determinado. É muito fácil perceber a crítica ao personagem, é muito fácil perceber que o autor tem um posicionamento bem forte e era isso que você precisava trazer para o teu texto. Tem umas expressões, né? Ele coloca lá obra maternal, o bom filhinho da mamãe, e esse legado que o Harry Potter carrega como sendo filho de 2 bruxos importantes, até ele não fala isso, né, que foram bruxos importantes no texto, né, também o cuidado aí, mas a ideia de que ele sempre é lembrado pelos personagens e reconhecido pelos outros personagens como filho de 2 pessoas que marcaram, né, que foram importantes. Então, como essa carga aí, ela pode ser difícil para a vida de alguém. Ele define assim o Harry Potter, né, como um personagem, um menino bonzinho, um menino corretinho, né, mas que ele sempre meio que assombra de uma lembrança dos pais, né? De uma responsabilidade que ele carrega aí por conta de, inclusive, o fato, né, ele fala das suas forças inatas, ele inclusive mostra que ele, no nascimento, quando ele era criança, ele tem uma disputa aí, que ele adquire a cicatriz, enfim. Mas essa responsabilidade que ele carregou pro essa história dele. Bom, no final da história, da questão aqui, é que o Harry Potter é considerado pelo autor, o jornalista francês, como um personagem de personalidade muito fraca, muito sem graça, muito bonzinho, filhinho da mamãe, e aí ele tem uma afirmação no final, né? É por isso que nós nunca gostaríamos dele. Uma opinião muito pessoal, mas que ele coloca na primeira pessoa do plural. E aí até cuidar nesse discurso, né? De que essa é uma opinião do autor, e mesmo se você
amar Harry Potter. Não pode se incluir, né? Não pode nem se incluir, não pode nunca usar a primeira pessoa no resumo, mas também não pode desmerecer ou desfazer ou colocar qualquer opinião a respeito disso aí, tá? Então é isso, né, gente? Resumindo o resumo, contextualização inicial, dá um trabalhinho para o leitor entender qual é a situação, né? Um texto que é traduzido por outro autor, e a crítica dele não é nada complicada, nada complexa, fala de um personagem, faz uma crítica a esse personagem, indiretamente criticando a autora da saga, em que esse personagem é muito neutro, muito bonzinho, muito sem graça. Eu acho que é isso aí, né, gente? Um texto de 12 linhas, que respeita a coerência de que o texto a ser resumido também é curto. Certo, gente? Beleza? Então, estava dentro aí do que a gente trabalhou, né? A gente sempre deu muita importância, muita prioridade ao gênero resumo. Então, próximo vídeo comentaremos a questão seguinte, questão 2.